14 horas de voo para o leste, transportando aeronaves, blindados e suprimentos. Sem anúncio, sem coletiva de imprensa, sem aviso. É isso que essa mobilização realmente significa. Nas últimas 72 horas, algo significativo aconteceu em bases militares americanas por todo o país. Fuzileiros navais foram retirados dos quartéis, caças foram armados e abastecidos, aeronaves de transporte C-17, as maiores da frota americana, foram carregadas com veículos blindados, munição e suprimentos médicos de combate, e decolaram. Esta não foi uma rotação de rotina. Não havia data de retorno. A ordem dizia: presença avançada por tempo indeterminado. Agora, o que torna isso diferente de mobilizações passadas é a velocidade, a escala e a combinação específica de forças sendo movidas. Porque quando se observa o que está sendo enviado e para onde, isso conta uma história muito específica sobre para o que os Estados Unidos estão, de fato, se preparando. Essa mobilização ocorreu logo após um significativo ataque de mísseis iranianos a Israel. A resposta do ZEUA não foi diplomática, foi logística. E respostas logísticas nesta velocidade e escala são como o Pentágono sinaliza suas intenções antes que uma única palavra seja dita publicamente. A questão não é se isso é sério, claramente é. A questão é: o que este nível de projeção de força realmente significa e o que acontece a seguir? Vamos analisar. Para entender por que isso importa, é preciso entender como uma mobilização de emergência do ZUA realmente funciona. Porque não é o que a maioria das pessoas imagina. Começa com uma ordem de execução, uma diretriz que cruza todos os ramos militares ao mesmo tempo. Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais, Exército, Marinha, simultaneamente. Esse é o primeiro sinal. Quando as ordens são enviadas para múltiplos ramos de uma vez, significa que o Pentágono não está se preparando gradualmente. Está se movendo para uma posição de prontidão imediata. A velocidade desta resposta logística é notável não apenas pela sua eficiência, mas pelo seu público-alvo. Historicamente, movimentos rápidos eram para obter vantagem tática surpresa. Hoje são realizados de forma visível para servirem como dissuasão pública. A mudança reflete como a guerra de informação e a percepção global se tornaram um campo de batalha tão crucial quanto o físico. A partir desse momento, a operação logística entra em ação a toda velocidade. Em bases por todo o país, a sequência de carregamento começa. Aeronaves de transporte C-17 Globemaster III, cada uma capaz de carregar 170 mil libras de carga de combate, são trazidas para o pátio. Suas rampas traseiras se abrem e a maquinaria de guerra começa a ser carregada. Veículos blindados, caminhões resistentes a minas, caixas de munição seladas, sistemas de energia portáteis, kits médicos de trauma, equipamentos de comunicação segura. Cada item tem um lugar. Cada item é amarrado, protegido e verificado. As aeronaves não esperam. No momento em que estão carregadas, elas partem. Mas aqui está a questão real. Não é apenas o que foi carregado, é o que já estava esperando. Os EUA não se movem para um vácuo. Antes mesmo desta mobilização começar, o Pentágono já havia posicionado ativos significativos no teatro de operações do Oriente Médio. Grupos de ataque de porta-aviões, bases operacionais avançadas no Catar, Bahrein e Kuwait. Depósitos de equipamentos pré-posicionados que contêm blindados e suprimentos, sem a necessidade de transportá-los dos EUA. O que esta nova mobilização faz é reforçar essa estrutura existente rapidamente. Essa é a parte que a maioria da cobertura não percebe. Isto não é o início de uma postura militar americana na região. É uma escalada de uma que nunca foi totalmente desativada. A diferença agora é a urgência do cronograma e a natureza pública do movimento. Quando o Pentágono quer sinalizar resolução sem emitir uma ameaça formal, ele se mobiliza de forma visível, ruidosa. Deixa que a logística fale por si mesma. E neste momento, a logística está dizendo algo muito claro. Enquanto as aeronaves de transporte cuidam das tropas e dos blindados, um processo paralelo acontece com os caças. Equipes de manutenção estão realizando revisões completas em estruturas de aeronaves programadas para operações de combate sustentadas. O que isso significa na prática? Cada fio, cada linha hidráulica, cada sistema de mira é verificado antes que a aeronave seja liberada para uma missão de combate sobre espaço aéreo hostil. Isso não é manutenção padrão. Isso é preparação pré-combate. Equipes de armamento estão carregando a configuração de combate completa. Munições guiadas de precisão nos pilones das asas, mísseis ar-ar nos trilhos das pontas das asas.
Chicotes elétricos são conectados, sincronizando cada arma diretamente com o computador de mira da aeronave. Os pinos de armamento, o mecanismo de segurança final marcado com etiquetas vermelhas com a inscrição "remover antes de voar", permanecem no lugar até a aeronave taxiar para a pista. Nesse ponto, o jato está armado. Neste momento, esses pinos ainda estão no lugar, mas as aeronaves estão abastecidas, armadas e liberadas. Agora, isso muda tudo, porque o que você acabou de ouvir não é uma ameaça, é uma capacidade. E há uma diferença crítica. Em geopolítica, sinalizar capacidade às vezes é mais importante do que declarar intenção. Eis o porquê. Quando um país anuncia que vai agir, ele se prende a um compromisso político. Ele tem que cumprir ou perder credibilidade. Mas quando um país mostra que pode agir rapidamente e em escala sem um anúncio político, ele cria pressão sem traçar uma linha vermelha. É exatamente isso que esta mobilização faz. Os EUA não estão dizendo que atacarão o Irã. Estão mostrando ao Irã e a todos os outros atores regionais que poderiam fazê-lo em questão de horas se a ordem viesse. Para o Irã, esse cálculo importa. Para Israel, importa. Para que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, todos os estados do Golfo que observam este movimento, importa. E para os mercados globais de petróleo, importa enormemente. Esta estratégia de demonstrar capacidade em vez de intenção é uma evolução da diplomacia coercitiva. O incomum aqui é que ela é direcionada a múltiplos públicos simultaneamente. Para o Irã, é uma ameaça velada. Para aliados como Israel, é uma forma de contenção, um sinal para não agirem de forma independente. É uma mensagem complexa, que busca controlar a escalada de todos os lados. Vamos falar sobre o que isso significa para os mercados de energia, porque é aqui que a história vai além da estratégia militar e entra em algo que afeta todos os países do planeta. O Estreito de Hormuz, com 21 milhas de largura em seu ponto mais estreito. Aproximadamente 20% do suprimento mundial de petróleo passa por ele todos os dias. O Irã tem a posição geográfica para ameaçar e potencialmente fechar esse estreito em um cenário de conflito. Toda vez que a tensão entre EUA e Irã aumenta acentuadamente, os comerciantes de petróleo começam a precificar um prêmio de risco. Já vimos isso antes. Em 2019, após ataques a instalações de petróleo sauditas, o petróleo bruto disparou significativamente em poucos dias. Neste momento, com as forças americanas se reposicionando visivelmente e em alta velocidade, a conversa sobre o prêmio de risco já está ativa nos mercados. Analistas de vários grandes bancos notaram que um ciclo de escalada prolongado, mesmo sem combate direto entre EUA e Irã, poderia empurrar o petróleo Brent acima de $90 e potencialmente mais alto, dependendo de como a situação do estreito se desenvolver. Isso tem efeitos em cascata na inflação, nas taxas de juros e na política econômica nos EUA, Europa e Ásia. Uma história militar se torna uma história econômica global muito rapidamente. É aqui que as coisas se complicam. O Irã não está operando de uma posição de força no momento, mas também não está operando de uma posição de fraqueza. Seu programa de mísseis se tornou um genuíno fator de dissuasão regional. O ataque a Israel demonstrou alcance, volume e algum grau de precisão. Isso muda o cálculo de ameaça tanto para Israel quanto para os EUA. Ao mesmo tempo, a economia do Irã está sob forte pressão. Anos de sanções, desvalorização da moeda e tensão política interna desgastaram o apoio popular ao governo. Um confronto militar prolongado com os EUA aceleraria essa pressão dramaticamente. Portanto, a liderança do Irã enfrenta um conjunto difícil de escolhas. Avançar e arriscar uma resposta direta de uma presença militar americana totalmente mobilizada na região. Recuar e perder a credibilidade de dissuasão que acabou de demonstrar com o ataque de mísseis. Nenhuma opção é limpa, e esse espaço entre essas duas escolhas difíceis é exatamente onde a diplomacia acontece ou falha. Mas aqui está o que a maioria dos analistas não está dizendo em voz alta. O caminho mais provável para uma escalada a curto prazo não é um confronto direto entre EUA e Irã, mas através da rede de procuradores. O Irã opera através de uma teia de grupos aliados na região, como no Iêmen, Iraque, Síria e Líbano. E esses grupos dão ao Irã a capacidade de aplicar pressão sem engajar diretamente as forças americanas. Eles criam atrito, forçam respostas, aumentam o custo da presença dos EUA, sem cruzar o limiar que desencadearia uma resposta militar total. Os EUA, por sua vez,
usam suas forças avançadas para dissuadir exatamente esse tipo de atividade. Mais tropas no terreno, mais aeronaves no pátio, significa que o custo da escalada por procuração também aumenta para o Irã. Este é o verdadeiro jogo que está sendo jogado agora. Não um confronto final dramático, mas uma guerra de pressão lenta e cuidadosa, onde ambos os lados tentam aumentar o custo para o outro sem desencadear o que nenhum dos lados realmente quer. Um conflito direto em grande escala. A mobilização que você acabou de acompanhar é um movimento nesse jogo maior. Os efeitos em cascata se estendem muito além do Oriente Médio. A China está observando atentamente. Qualquer compromisso militar prolongado dos EUA no Oriente Médio reduz a capacidade de Washington para o Teatro do Pacífico. Essa é uma consideração estratégica que Pequim leva em conta em seu próprio planejamento em relação a Taiwan e ao Mar da China Meridional. A Rússia se beneficia dos preços mais altos do petróleo e da atenção dos EUA, dividida entre teatros. Cada dólar de gasto militar dos EUA no Oriente Médio é um dólar que não vai para os compromissos de defesa europeus. A Europa enfrenta vulnerabilidade energética. Se as tensões no Oriente Médio elevarem acentuadamente os preços do gás e do petróleo, as economias europeias, já lidando com a pressão inflacionária, enfrentarão um ambiente político difícil. A Índia mantém um equilíbrio delicado. Ela importa uma quantidade significativa de petróleo do Golfo e tem grandes comunidades de diáspora em toda a região. A escalada interrompe rotas comerciais, remessas e cadeias de suprimento de energia das quais a Índia depende. O aspecto historicamente sem precedentes é a simultaneidade de crises de alta intensidade em 3 teatros globais: Europa, Oriente Médio e Pacífico. No passado, os EUA podiam concentrar recursos em uma frente. Esta mobilização, embora focada no Irã, é calculada com base no seu impacto sobre a capacidade de resposta a uma crise com a China, uma restrição estratégica que administrações anteriores não enfrentaram com esta intensidade. Toda grande potência tem interesse no que acontece a seguir, e nenhuma delas quer um conflito em grande escala, mas nenhuma delas pode impedi-lo completamente. 3 cenários que os analistas estão acompanhando agora. Cenário 1, pressão controlada. Ambos os lados mantêm as posições atuais. As forças americanas permanecem como um fator de dissuasão. O Irã evita novos ataques diretos. A atividade de procuradores continua em baixo nível. Canais diplomáticos secretos, provavelmente através do Catar ou de Omã, começam silenciosamente. Este é o caminho mais provável a curto prazo. Cenário 2. Erro de cálculo. Um ataque de procuradores a forças americanas desencadeia uma resposta direta. Ou uma operação israelense dentro do Irã escala mais rápido do que Washington consegue administrar. Esses cenários são improváveis, mas não impossíveis, e a história mostra que grandes conflitos muitas vezes começam com eventos que ninguém pretendia totalmente. Cenário 3. Desescalada negociada. A pressão militar dos EUA cria as condições para uma nova rodada de negociações nucleares e de segurança. O Irã usa a crise como alavanca para pressionar por alívio das sanções. Esta é uma possibilidade a longo prazo, mas a política de ano eleitoral nos EUA a torna complicada. A variável-chave são os próximos 30 a 60 dias. É o tempo que este nível de mobilização avançada pode ser sustentado em prontidão máxima antes que os custos logísticos e políticos comecem a se acumular. Aqui está o ponto principal. O que você acompanhou nesta mobilização não é uma declaração de guerra. É uma declaração de posicionamento. Os EUA estão dizendo: estamos aqui, estamos prontos, e o custo de um erro de cálculo acabou de aumentar significativamente. Se isso irá dissuadir uma nova escalada ou acelerá-la, depende quase inteiramente de decisões sendo tomadas agora em Teherã, Jerusalém e Washington, em salas às quais o público não tem acesso. O que podemos e devemos observar é a logística, porque neste tipo de impasse, a engrenagem se move antes que os políticos falem. E neste momento, a engrenagem está em movimento.